Primeiro, dizer que a primeira parte da nossa luta já foi vitoriosa. Nós tiramos alguns pontos que estavam sendo apresentados pelo relator do grupo de trabalho, o deputado Pedro Paulo, que eram verdadeiramente a porta, digamos, abrir a porteira para o fim da estabilidade, né? Que era a questão da estabilidade temporária estatutária para 10 anos, né? Isso é retirado do texto. O Pedro Paulo retirou do texto. Outras questões mais pontuais, como a questão da interferência na remuneração de dirigentes de estatais não dependentes, também foi retirada do texto, mas, evidentemente, que o texto continua eivado de falta de diálogo, né? No mínimo, falta de diálogo. É um texto bem complexo, né? Nós temos aí uma proposta de emenda constitucional extremamente longa e que, às vezes, para quem não se atém a pequenos detalhes, podem trazer grandes prejuízos para determinadas categorias. Então, eu abriria com uma preliminar, né? A preliminar de que, durante a realização do grupo de trabalho do qual eu fiz parte, nós tivemos pouquíssimos espaços para que efetivamente as entidades pudessem se manifestar, né? Nós tivemos apenas uma audiência pública, onde alguns sindicatos tiveram direito a uma fala de 3 minutos, ou seja, é muito pouco tempo. Segundo, foi feita uma comissão geral. Essa comissão geral também dando um espaço muito exíguo. Em comissão geral, a gente não discute, a gente apresenta nosso ponto de vista e efetivamente não tem praticidade nenhuma. E terceiro, o relator foi a algumas bancadas, 15 a 20 minutos completamente e tudo isso ainda não tinha um texto. Tudo isso ainda não tinha um texto. O texto só foi apresentado quinta-feira passada. Quinta-feira, sem ser essa agora, a anterior. Certo? Então, a partir da apresentação desse texto, e era algo que a gente já tinha, inclusive, detectado no decorrer das nossas discussões, até mesmo no Ministério da Gestão e Inovação, a gente pode ver que não há nenhuma disposição, caso se consiga 171 assinaturas de deputados, de fazer uma comissão especial. O regimento da Casa é muito determinado para fazer uma PEC. Você precisa tramitar na Comissão de Constituição e Justiça, ter admissibilidade e constitucionalidade e, posteriormente, se fazer uma comissão especial. Foi desse jeito com a malfadada PEC 32. E na PEC 32, mesmo na gestão Bolsonaro, nós tivemos, na comissão especial, um amplo debate. E seria um retrocesso, seria o fim do Estado brasileiro, seria claro. O relatório, do jeito que saiu, é tanto que a pressão foi feita em cima dos integrantes da comissão e até o Centrão resolveu, não estava sendo confiável para aqueles que queriam aprovação. Tanto que foram 8 integrantes do Centrão substituídos por integrantes do Partido Novo, que esse sim é confiável, porque esse que é realmente Partido Novo sempre quis e sempre vai representar os interesses do sistema financeiro e querer o fim do Estado brasileiro. E foi justamente a diferença que nós perdemos na comissão especial, 8 votos. Então, essa comissão especial, ela é imprescindível. Eu tenho sempre dito, se você não tiver a comissão especial, será pensada alguma PEC, talvez até mesmo a 32, sob nova roupagem, e levada a plenário. Plenário ninguém discute. Plenário teríamos que literalmente ir para o enfrentamento pesado, para que a gente pudesse inibir uma eventual votação da grande maioria do Congresso Nacional. Hoje, nós temos praticamente o mesmo número de parlamentares que são considerados de esquerda e centro-esquerda que tínhamos no governo Bolsonaro, aproximadamente 130. Esses são os confiáveis. Agora temos, e mesmo assim nem todos são. A gente viu agora na medida provisória aí que a gente teve votos de quem são desses partidos e acabaram votando pela retirada de pauta da medida provisória que incide, que aumenta a alíquota do IOF. Nós já tínhamos um senão, que era a questão da redução da taxação das bets, que a medida provisória era 18%, e no texto, para fazer concessões, baixou para 12%, nós iríamos fazer fazer um destaque para voltar a 18%, agora o governo mandou um projeto de lei mudando para 24%. Então, como é que não pode se taxar bets? E são alguns despropósitos que, lamentavelmente, a grande maioria do Congresso vai por esse lado.
A boa notícia, já de imediato, é que a pressão que está sendo feita pelas redes sociais e pelos zaps individuais de cada parlamentar está surtindo efeito. Vocês sabem quantas assinaturas tinham para essa CPI até quinta-feira à noite, agora uma semana depois dela ser lançada no sistema? Das 171, apenas 61 assinaturas. Apenas 61 assinaturas. O povo está com medo de assinar. Nós estamos aí tendo uma pressão muito efetiva, né? E aí louve-se a atuação de vocês, que está inibindo. Eu tive uma missão especial, na verdade era a convite da Agência Espacial na Austrália, e tinham parlamentares do PL, né? E eles disseram que eu não sou nem doido de assinar essa PEC. Então tem gente do PL, apesar da grande maioria dessas 61, são 26 do PL, né? Nós temos aí a pressão inibindo que os parlamentares assinem a PEC, consequentemente ela não tramitaria, ela não teria condições sequer de ser apensada. Mas não vamos subestimar a capacidade do presidente da Câmara, que ele colocou a reforma administrativa como a menina dos olhos dele, né? Ele quer essa reforma administrativa, ele fez, em tese, concessões que podem nos gerar um sentimento. Eu tive, inclusive, com o Pedro Paulo, ele disse: André, nós tiramos aquilo que vocês mais reclamavam. Eu disse: sim, vamos discutir então. Vamos discutir, ela não é tão boa, vamos discutir. Não, temos que acelerar para votar ainda esse ano. Converse com o Hugo. E o Hugo, a gente sabe que o presidente da Câmara ele tem um poder muito forte, seja ele quem for. Então ele tem condições sim de pressionar parlamentares, pressionar partidos políticos, principalmente do centro, né, a entregar um número de assinaturas que garanta a tramitação da PEC. Então a pressão tem que continuar. E nós temos que nos preparar para o pior, né? É de que realmente se consiga 171 assinaturas. Mas, vamos supor, consegue as 171 assinaturas. Não é o fim do mundo, certo? Porque a pressão, e aí eles não têm argumentação para se contrapor, para formar a comissão especial, isso já é uma pressão nacional. Porque nós tínhamos a compreensão que eles iam atingir facilmente 171 assinaturas. Eu falando de um texto do Congresso, eles têm quase 400 parlamentares, se juntar a direita e o centro, eles têm quase 400. Então seria plenamente factível conseguir as 171 assinaturas. Até agora não assinaram, certo? Então, também para a gente que é do Ceará, uma boa notícia é que nenhum parlamentar cearense, nem os da direitona, certo, assinaram ainda. Nenhum desses 61 é cearense. Mas não vamos pensar que na próxima semana, por exemplo, não tenham alguns da direita extremada que venham a assinar essa PEC. Por isso que a pressão tem que continuar. A pressão tem que continuar. Então, se eles conseguirem a 171, entra uma nova fase da batalha, que é pedir a comissão especial de todo jeito, porque aí a gente ganha tempo. A gente ganha tempo a mobilizar mais e mais, certo? Porque se a gente for levar em consideração que eles querem correr, dia 29 e tal, está longe, certo? Porque se eles conseguirem as 171 assinaturas, eu acho que até o dia 29 eles botam no plenário, se a pressão não for efetiva, certo? Porque eles querem votar em 2 turnos, querem... Mas eu estou sendo realista dentro da perspectiva pessimista, deles conseguirem as 171 assinaturas e deles quererem realmente peitar e levar a plenário. Porque eles só vão levar a plenário. Por que a PEC 32 não foi a plenário? Porque eles não tinham os 308 votos. Então ele só vai levar a plenário se ele tiver a facilidade, digamos assim, dentro de um processo de pressão. Foi assim na reforma da Previdência, na época do Temer ainda. Eles levaram a plenário quando eles tinham a certeza, literalmente, de terem comprado o número de parlamentares necessários para aprovar a reforma da Previdência. Porque foi um derrame de recursos para que cada parlamentar que votou a favor da reforma da Previdência pudesse votar, recursos que foram destinados às bases eleitorais desses parlamentares. Na reforma da Previdência do Temer foi isso. Mas era o Temer. Nós estamos no governo Lula. Então, eles não vão ter essa facilidade de entregar, principalmente porque a gente já viu que, por parte do MGI, não existe interesse nenhum em pegar essa PEC e botar embaixo do braço e dizer, vamos aprovar. Não existe. Existem até alguns pontos aqui
que podem ser aproveitáveis. Vamos falar do governo digital. Né? O governo digital é algo que interessa a todos nós. Precisamos fazer algumas adequações? Precisamos, dentro de um processo de debate. Mas o governo digital é uma bandeira, inclusive, da atual gestão. Agora, existem questões que são absurdas. Né? A gente vê aqui a FETANSA se mobilizando, né, porque isso atinge diretamente servidores públicos estaduais e municipais, até mais do que os federais. Porque a gente sabe que as regras federais elas são mais rígidas. Né, e nós temos aí isso sendo levado na mesma escala para servidores públicos estaduais e municipais, sem nenhuma discussão com governadores e prefeitos. Apenas aconteceu uma audiência pública onde estava presente um governador e um prefeito de capital. Certo? Então, a gente fica até assim... Eu não vi ainda nenhuma mobilização da Confederação Nacional dos Municípios, por exemplo, para dizer que eles precisam ser ouvidos numa PEC que quebra o Pacto Federativo. Né? Uma PEC que interfere diretamente até mesmo no número de secretarias municipais. Né? Não vou dizer que eu seja totalmente contrário a um enxugamento de cargos de gestão, mas aí é enxugar gelo, porque o cara pode até limitar o número de secretarias, mas vai ter tantas subsecretarias em cada secretaria, se o prefeito assim o quiser, que acaba sendo enxugar gelo. Né? Então, é algo que ganha a opinião pública, porque a opinião pública quer ver, em tese, um Estado mais enxuto, principalmente os grandes meios de imprensa. Né? De repente, os meios de comunicação começam a fazer uma campanha favorável a essa reforma administrativa, né? Para que o setor empresarial nacional, eles fomentaram, digamos assim, a discussão dessa PEC. Eles realmente interferiram, teve uma audiência pública só com o segmento patronal. Então, a gente sabe que interessa a eles. Né? Interessa a eles a aprovação, talvez, não sei, na visão sempre de redução do Estado brasileiro, para que a iniciativa privada possa ter mais liberdade, possa isso, aquilo, outro. Apesar da PEC não falar necessariamente nisso. Né? Mas eles têm esse viés, claro, conservador, não obstante alguns segmentos serem realmente menos conservadores. Né? Então eu fiz questão de estabelecer esse preâmbulo aqui, de que, antes mesmo da gente discutir o conteúdo da matéria, a gente precisa permanecer nesse estado de vigilância para que a gente possa, passo 1, não coletarem 171 assinaturas. Passo 2, coletando as 171 assinaturas, nós termos a mobilização para se montar a comissão especial que vai analisar essa PEC. Esse é o nosso segundo passo. Caso eles atropelem de que vão levar a plenário, aí é mobilização geral para eles não terem 308 votos, para inibir levar a plenário, porque se eles estão tendo dificuldade para conseguir 171 assinaturas, se conseguirem, o segundo passo é literalmente comissão especial e, em paralelo, dizer que não aceitamos, em nenhuma hipótese, que ela vá para plenário diretamente. E aí, o processo de inibição ainda é maior, porque os parlamentares, literalmente, a menos de um ano das eleições, vão temer ter seu nome estampado em todas as redes sociais, seu rosto, dizendo que votou contra o serviço público brasileiro, que está trabalhando pelo fim do serviço público brasileiro. Né? Nós topamos discutir no eventual comissão especial, mas nunca no plenário. Nunca no plenário. E aí, minha gente, eu digo para vocês, não sei se a gente tem aqui alguma categoria que tenha se debruçado sobre tópicos. Eu tive uma reunião terça-feira lá na Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público, lá em Brasília, e coletei algumas questões que são mais gerais. Né? A quebra do Pacto Federativo, a situação que realidades distintas não podem ter um regramento único. Né? Então, isso é claro para todos nós. A questão de que, se estamos falando numa pseudo-reforma administrativa, porque nada que venha em defesa dos interesses dos trabalhadores do serviço público. Por exemplo, a regulamentação da Convenção 151 da OIT, né? A estabelecimento de uma mesa de negociação coletiva, a regulamentação da negociação coletiva. Por quê? Isso eu pedi, inclusive, para o Pedro Paulo, e que ele foi receptivo. Eu cheguei e disse, vamos estabelecer que dirigente sindical possa, digamos, ser remunerado quando estiver no exercício de um mandato sindical.
se não for para toda a diretoria, mas pelo menos uma cota, porque existem sindicatos que podem pagar os seus dirigentes, eles tiram licença e podem pagar, mas tem sindicatos que não têm condição de fazer essa remuneração, e ele foi receptivo, mas não colocou, né? Então, não tem nada aqui que a gente possa dizer que seja benéfico para o trabalhador do serviço público, não tem. Então, isso nós vamos estabelecer dentro do debate, no eventual discussão da comissão especial, caso consigam as 171 assinaturas e caso eles também não tenham a ousadia de levar diretamente a plenário. Eu quero me colocar sempre à disposição para estar sempre, através do Vital, a gente está sempre atualizando vocês de cada passo, até mesmo no número de assinaturas, se eles estão avançando, tá? Para que a gente possa estar sempre monitorando e acompanhando em tempo real toda a movimentação do lado de lá. Eu perguntei a vocês se tinha algum ponto especial. Tem alguém aqui da Defensoria Pública? Não. Não, né? Porque a Defensoria Pública, ela tem uma questão, por exemplo, eu não tinha detectado, mas no artigo 134, né, a Defensoria Pública ela ganhou autonomia em 2014. Eu, inclusive, trabalhei muito para que essa autonomia fosse garantida. E o artigo 134 extingue toda essa autonomia. Ele vincula ao Poder Executivo todo o processo de remuneração, atualização, e praticamente tira toda a autonomia, porque uma luta da Defensoria Pública é a simetria com o Ministério Público e com a magistratura, não é? A paridade de armas entre a defesa, a acusação e quem julga, dentro do Poder Judiciário. Então, já me chegou essa demanda, que não tem o que discutir sobre esse artigo 134 da maneira como foi colocada, porque ele reverte toda a luta que foi vitoriosa em 2014. Então, por exemplo, nós trabalharemos pela supressão do artigo 134, que fala especificamente da Defensoria Pública. É por isso que eu queria saber se alguém teria alguma sugestão, alguma análise específica sobre sua respectiva categoria, para que a gente pudesse acolher e, consequentemente, já trabalhar pela modificação ou pela supressão, né? Então, seria interessante que... Obrigado, daqui a pouco. Está ótimo. Então, essas questões específicas de cada categoria precisam ser analisadas. E a Defensoria Pública, ela teve já essa semana visitando cada liderança partidária. Então, caso venhamos a ter a tramitação dessa PEC, esse artigo 134 já é um fato bem claro de que nós precisamos suprimir, certo? Existem questões relacionadas ao teletrabalho, por exemplo. O teletrabalho, ele limitou um dia na semana, né? Limitou a 20% da carga de trabalho. Existem setores que efetivamente, vamos dizer, precisam estar mais presentes no dia a dia. Tem alguém aqui de agência reguladora? Também não, né? Agências reguladoras, o seu contingente, isso é uma reclamação geral, está utilizando 75% do seu contingente em teletrabalho. É muito. Mas isso não pode ter uma regra uniforme para todas as categorias. Por exemplo, a carreira do fisco. A carreira do fisco não necessariamente precisa estar no campo, no dia a dia. Hoje você faz muita coisa por teletrabalho. Inclusive, o pessoal da Procuradoria da Fazenda Nacional disse que está gerando uma economia para o Estado brasileiro, porque em São Paulo, por exemplo, de 2 prédios que eles tinham, hoje só tem um, porque boa parte do seu contingente está em teletrabalho e está sendo medido da mesma forma e está tendo, inclusive, maior produtividade, né? Então, cada categoria tem que ter a sua autonomia para definir quanto da sua força de trabalho vai utilizar o expediente do teletrabalho. Não vi uma regra única para todo mundo, certo? Isso é uma questão que a gente precisa ter a clareza, dar a liberdade para que a gente tenha isso, né? Também a questão de remoção entre os entes federados. Ele está praticamente criando regras que os trabalhadores vão ter muita dificuldade, de ter essa remoção, né? São tópicos também que foram levantados dentro do processo de discussão. O pessoal da advocacia pública também reclamando da questão da interferência no sentido
não apenas os honorários de sucumbência, mas não se discutiu a questão da advocacia plena, né, que eles pudessem também ter a prerrogativa de exercer no período que não estão exercendo a sua função pública, também poder advogar no setor privado. Isso acontece com outros segmentos da advocacia nos entes federados. Enfim, minha gente, aí vocês vão dizer, poxa, mas o que é que tem mais nessa PEC? Né? A PEC está aqui. A PEC ela tem várias páginas, certo? Existem tópicos que podem ser passíveis de discussão, existem. Mas o problema é que da maneira como ela está sendo concebida, sem uma discussão prévia e sem uma discussão subsequente à apresentação do texto, nenhuma discussão subsequente, certo? Nós não podemos aceitar da maneira como ela tramita. Então essa mobilização para a gente trazer a população para o nosso lado é importante, porque vocês não imaginam, na época da reforma da Previdência, eu lembro bem que trabalhadores muito pobres, assim, realmente da base da pirâmide, se disseram a favor da reforma da Previdência. Porque houve um processo de lavagem cerebral que foi bem feito. Então, o assessorista da Câmara, que hoje, inclusive, brinco com ele chegou e disse, se vocês não votarem a reforma da Previdência, não vai ter mais aposentadoria. O discurso era esse. Eu disse, não, se a gente votar é que não vai ter mais. Se a gente votar é que vai ter dificuldade para pensões de viúvas, e hoje a gente está vendo a dificuldade que elas estão tendo. Isso, passados alguns anos da votação dessa reforma, o assessorista chegou para mim e disse, vocês estão acabando com minha aposentadoria. Eu disse, eu votei contra, tu está tendo dificuldade agora, eu te alertei. Mas ele mesmo está sofrendo na pele agora o que, lamentavelmente, foi aprovado na época do governo Temer, a reforma da Previdência. Então, se a gente não mobilizar a população e mostrar os malefícios que essa reforma pode trazer, ela, de repente, pode enxergar como algo bom. Né? Então, essa mobilização, usando uma linguagem que a população, no modo geral, entenda, né, que realmente pode ser prejudicial para o atendimento à saúde, à educação. Então, a gente tem que usar, literalmente, uma linguagem que a população brasileira entenda e que não é momento de se votar reforma administrativa. Sim, a falta da fiscalização gerou esse problema do metanol. Pois é. Não, então existe um esvaziamento de atribuições que são imprescindíveis para a população brasileira. E, claro, uma reforma administrativa, da maneira como se concebe, sempre é perigoso, é muito perigoso. O governo ele vai mandar para o Congresso algo que já foi discutido entre os sindicatos, creio eu, inclusive, regulamentando a negociação coletiva. Certo? Então, eu falei com o André Bucar, que é o assessor direto da ministra Esther, e ele disse que até o fim do mês deve estar encaminhando para o Congresso Nacional algo que seja efetivamente palatável. Vamos aguardar a definição de texto, mas ele disse que isso foi exaustivamente discutido com os sindicatos e o texto que for para lá não é texto que seja prejudicial ao serviço público brasileiro. Então, teremos esse espaço de discussão também. Até o fim do mês ficou de ser enviado um texto, não é um texto de reforma, é um texto adequando algumas questões que já são demandadas pelos servidores há algum tempo. Então, será um momento que a gente pode, inclusive, colocar a Convenção 151 na discussão. Eu acho que nós teremos tempo para isso. Pois não, então. Terminou o tempo? Ah, não, é aqui a microfone. Enfim, gente, eu digo, o texto ele tem pontos muito específicos, ele é amplo, ele trabalha em algumas vertentes que podem ser objeto de diálogo, sim, outras não. Por exemplo, não tem coisa que a população brasileira queira mais que a extinção de privilégios. Então, esse tópico aqui, eles batem muito. Nós estamos extinguindo privilégios. Alguns precisam ser extintos, com certeza, talvez inclusive a maior parte deles. Férias em demasiado, algumas bonificações que são exageradas, e que tornam alguns segmentos do serviço público realmente
num extrateto extremamente abusivo, né? Isso aí a gente discute, não tem problema. Mas a PEC não é só isso. A PEC não é só extinção de privilégios. Não é todo pelo contrário, quando fala em extinção de privilégios, parece que todo o serviço público do Brasil tem privilégios, o que é uma grande inverdade. A grande maioria do serviço público brasileiro nos entes federados não recebe 2 salários mínimos em média, né? Então, a gente tem que primeiro tirar essa falácia de que o servidor público tem muito privilégio. Tem que acabar com essa falácia. O servidor público é muito bem remunerado. Isso é falacioso. Essa tabela remuneratória, também que ele está colocando a migração para uma tabela remuneratória única a nível nacional, com vários segmentos. Ele vai dizer, não, mas espera aí, se você está lá, vamos dizer, no Grangeiro, aqui no Ceará, que é o menor município do Ceará, você vai estar na base da tabela, mas se você vai estar em Sobral, você já começa da metade de algum patamar da tabela. Isso é uma ingerência muito grande em cima de um país com complexidade como o Brasil, certo? Nós não podemos, de forma alguma, aceitar que venha da União a determinação de como aquele município, dependendo do tamanho dele, vai aderir a essa tabela remuneratória única. Mas também parece que é uma menina dos olhos. Eu já estou concluindo dizendo para vocês, peço sugestões, análises de cada um dos segmentos em relação a essa PEC, certo? Para que a gente possa aprofundar. Mas o mais importante desse processo de discussão é a preliminar. Não vamos deixar que eles coletem 171 assinaturas. Isso será uma derrota histórica para eles. Segundo, conseguindo as 171 assinaturas, 1/3 da Câmara sendo pressionado, aí é mobilização paredista mesmo, da gente ir para o parlamento, pressionar os parlamentares individualmente a não levar direto para o plenário. Estabelecermos um processo de discussão dentro da comissão especial que terá que ser montada de todo jeito. Nós vamos obstruir, enquanto os 130 que somos lá, nós vamos obstruir, vamos para frente. Agora, precisamos muito da retaguarda e da vanguarda dos sindicatos nesse processo de emparedamento dos parlamentares de centro e até mesmo de direita, tá certo? Porque eu acho que a nossa luta tem tudo para ser vitoriosa. É isso. Obrigado, Vital.